estamos todos aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Para quem não me conhece, eu sou o André Piva. Eu assumi a função aqui de diretor-geral da Volta Ciclística de Santa Catarina, tá, 2025. Temos algumas figuras aí conhecidas do nosso esporte, então agradecer a presença de todo mundo, inicialmente os nossos parceiros. A gente vai falar um pouquinho além, só para explicar rapidamente como é que vai ser a nossa agenda aqui. A ideia é que a gente faça a apresentação do projeto, para que todos tenham uma noção da magnitude, realmente, do que significa esse evento para o Estado. Teremos também algumas falas do presidente da Federação Catarinense de Ciclismo, o Alexandre Schneider. Temos também o nosso CEO da CBC, o José Vasconcelos, tá bom? Também está aqui. E eu vou convidar também 2 atletas ilustres para poder compartilhar as suas emoções, que é o Murilo Fischer, que, para quem não conhece, né, dispensa comentários, mas é um cara que saiu de Santa Catarina para brilhar no ciclismo mundial, né? Hoje aí ele tem um papel fundamental no Tour de France, que é a maior prova de ciclismo do mundo. E temos também o Márcio Mai, que é o nosso tetracampeão da Volta Ciclística. Recentemente fez o Tour de Santa Catarina para celebrar os 50 anos. Então, só para vocês entenderem aí o quanto de paixão e profissionalismo envolve organizar uma volta nesse calibre. Tá bom? E também tem o pessoal da Feisport aqui. Então, abriu aqui. Bom, vamos lá. Então, quase 10 anos depois, né, a gente está retomando esse projeto. Para quem desconhece, o Alexandre vai comentar um pouquinho mais a fundo mais para frente, mas é uma prova que nasceu em 87, tá? Foi a primeira prova ciclística do país e realmente foi uma referência, tá? Até serve como espelho aí para outros eventos esportivos, não só no Brasil, como também da América Latina. E agora, nesse momento que a gente vem retornar com esse projeto, então ele ficou praticamente aí 8 anos sem acontecer, justamente trazendo mais inovação, que é o que a gente espera aí do nosso ciclismo atual, né? Que envolve basicamente uma transmissão ao vivo, né, com mais interações e também uma experiência maior com o usuário. Um pouquinho da programação, para vocês entenderem. Então, no dia 7 de hoje, a gente faz o pontapé inicial do lançamento, tá? Então, o nosso Instagram ele já está em funcionamento. Para quem não segue, é @VoltaCiclísticaSC, tá? Então, por favor, acompanhem por lá. A gente também tem o site oficial, que é o voltasc.com.br, tá? Então, por lá vocês também podem acompanhar mais detalhes das etapas e mais informações. E uma coisa que eu queria destacar, antes de entrar aqui na programação, é que, como eu falei, a volta começou em 87 com o nome de Volta de Santa Catarina, né? Então, a gente preservou essa identidade, obviamente, a gente trouxe um pouco mais de aprimoramento, né? Então, virou um Volta SC com essa identidade mais minimalista, tá? Mas a gente preserva o Volta de Santa Catarina. Posteriormente, a prova mudou de nome, né? Depois virou Tour de Santa Catarina, enfim, seguindo algumas tendências globais. Mas quando a gente fala de volta, de tour, de ciclismo, pode ter certeza que muitos aí vão associar com a Volta de Santa Catarina, tá? Então, só para vocês entenderem qual que foi a intenção. Então, como eu falei, hoje a gente começa com o lançamento oficial. A prova ela começa no dia 7, com o congresso técnico e apresentação para as equipes, e se segue até o dia 12 de outubro. Uma coisa muito legal é que no dia 12 de outubro, para quem foi criança aí, é o Dia das Crianças, né? Então, a nossa intenção é justamente aproximar os atletas profissionais dos usuários, né, dos humanos, né? Então, para quem não é atleta profissional, para quem é amador, para quem tem criança em casa, a ideia é a gente sempre usar o ciclismo, a bicicleta, como uma ferramenta de inspiração, tá? Então, a intenção é que a gente consiga fazer esse fechamento em Florianópolis, com esse momento ilustre, trazendo a criançada para participar da prova, e também essa prova para os amadores. Estou me adiantando um pouquinho aqui nos slides, mas só para vocês entenderem um pouquinho melhor a concepção do evento.
A parte das categorias. Então, como a gente está falando de uma prova homologada pela UCI, tá? Classe 2.2. Então, ela é voltada para já equipes continentais, equipes de seleções nacionais, equipes convidadas. Também essa parte técnica das equipes, eu vou convidar aqui o Alexandre e o Vasconcelos para poder dar uma palavrinha para confirmar quem são as atletas que já estão no nosso elenco. Mas o que a gente almeja é justamente elevar o nível de competição no Brasil, tá, em alto rendimento. Então, realmente, esse resgate das provas tradicionais de ciclismo de estrada e justamente fomentar em novos talentos. Então, hoje, a gente já tem alguns grandes nomes confirmados, tá? A gente já larga aí com mais de 5 países nesse line-up. E uma coisa bem legal, que ainda está para confirmar, que a gente deve fazer uma prova uma prova profissional para o ciclismo feminino no último dia em Florianópolis aqui também, tá bom? Então, isso ainda está faltando alguns detalhes, mas aqui para quem está presente é importante vocês saberem que além do ciclismo profissional voltado para as 20 equipes convidadas, nós também estamos olhando para o público feminino, né, em alto rendimento, e também para os amadores e para a nova geração, que são as crianças. Sobre as etapas, como a gente comentou aqui, são 5 etapas, elas vão variar de 60 a quase 150 quilômetros. A gente vai ter 3 etapas na Serra Catarinense, como vocês vão ver a seguir, e depois mais 2 etapas, um terreno relativamente mais plano, no entanto, desafiante, né? Então, a gente vai acumular 584 quilômetros, mais ou menos, com mais de 14 mil metros de altimetria, tá? Então, isso realmente é um desafio para quem não está habituado ao ciclismo. O pessoal vai pedalar basicamente em 4 dias, né? Porque Florianópolis é praticamente plano, quase 2 vezes o Monte Everest. Então, realmente é uma distância, uma escalada considerável. E a gente está falando de uma prova por equipes, em que o trabalho entre os atletas são atletas muito velozes, né? Isso que eu quero te dizer. E é uma prova muito dinâmica, muito interessante de se assistir. E teremos transmissão ao vivo, sempre com essa cobertura incrível aí da NSC TV. Então, já fica meu agradecimento aqui para o pessoal. Inscrições, elas estão sendo feitas via Federação Catarinense de Ciclismo e também homologado pela Confederação Brasileira de Ciclismo. Então, são somente equipes convidadas. Como eu falei, o pessoal vai relatar realmente quem já está aqui inscrito. Tá? Então, são equipes de 4 a 6 atletas. Etapas. Aqui, a gente vai ver depois um gráfico das etapas. Eu não vou me atentar muito aqui a essa agenda, mas para vocês entenderem, a gente estabeleceu a 1h da tarde para poder entrar ao vivo, tá, na televisão, então na SCTV, então para a Globo, afiliada da Globo. Então a gente entra no esporte a 1h da tarde, sempre com largadas ao vivo, tá? Então isso é sempre pensado para elevar o nível do ciclismo brasileiro e a gente aumentar a exposição também, né, para que novas pessoas consigam visualizar o ciclismo como uma plataforma de comunicação, uma plataforma de promoção da saúde e também um dos pilares do evento é o turismo. Então, a gente quer justamente colocar a televisão numa TV aberta, né, além, obviamente, de redes sociais e toda a parte de YouTube, justamente para que a gente consiga resgatar o que o ciclismo já viveu ali nos anos 2000, que a gente tinha mais de 5 voltas, né, Vasconcelos, ali, consistentes, né? Então, a gente tinha voltas aí em todo o país, com equipes muito fortes nacionalmente, né, projetando atletas para o exterior, né? Então a gente tem o próprio Murilo aqui que é exemplo disso, e agora a gente está nesse momento de resgatar o esporte de alto rendimento, sem esquecer da base da pirâmide, que são as crianças e as mulheres, tá? Eu estou repetindo um pouquinho, até para vocês entenderem que o objetivo como falei, é trabalhar o pico da pirâmide, que é alto rendimento, mas a gente está olhando já para Los Angeles 2028. Tá? Então, os Jogos Olímpicos, a chancela da UCI vem muito nesse sentido, que já está valendo pontuação. Tá? Então, para quem tem esse vislumbre, então a gente tem a equipe Sou Jovem, por exemplo, que é um dos nossos apoiadores aqui dentro do evento, e eles estão fazendo esse trabalho de base, já almejando a formação de novos talentos. Tá? Então, é bem interessante aí
esse trabalho de construção a médio e longo prazo, que não só a Corre Brasil, né, e a ACES, que são as empresas que estão promovendo o evento junto com os órgãos oficiais, mas que a gente tem olhado para esse trabalho a médio e longo prazo, já pensando nesse ciclo olímpico. Então, aqui um pouquinho do mapa do circuito. Tá? Então, o nosso objetivo, como o Tour de France faz, tá? Percorrer da volta inteira. Tá? Então, essa é a nossa meta. A gente está começando aqui de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais cautelosa, né? No entanto, sem perder a emoção e o desafio. Então, a gente já começa com uma etapa saindo de Nova Veneza, então, resgatando toda a tradição italiana, né? Então, tem todo o folclore lá das máscaras e tudo mais, e a gente sobe para a icônica Serra do Rio do Rastro. Então, é um trecho que está presente em todas as 25 edições e, obviamente, vai fazer parte da 26ª edição. Tá? Depois a gente segue com mais 2 etapas em Serra, como eu comentei, seguindo como base Urubici. Depois a gente desce para o litoral, usa Florianópolis como base, faz uma etapa em Balneário Camboriú com uma chegada incrível em Nova Trento. Para quem conhece o santuário Nossa Senhora do Bom Sucesso, é um lugar incrível, lindo, maravilhoso, e tem uma subida aí de 4 quilômetros, um asfalto impecável, estrada boa. O Márcio acabou de me confidenciar aqui que para ele ganhar as voltas ciclísticas, ele treinava nesse local. Então, realmente um lugar muito legal. Para quem não conhece, vale a pena também conhecer para fazer o turismo e para fazer seu treino. E aí a gente encerra com a etapa em Florianópolis, que é essa etapa mais festiva, no Dia das Crianças, agregando amadores e profissionais. Aqui um pouquinho, um lado fundamental do evento é o impacto, certo, econômico e social que a gente está, não só a volta de SC, né, a volta de Santa Catarina, mas também todo o ciclismo como um todo, né, em termos de, aí a gente tem outros parceiros aqui, organizadores de eventos, mas o objetivo justamente do ciclismo é a movimentação, né? Então é um esporte que ele, apesar de ser individual, ele é praticado em grupo, em equipes, né? Então, como a gente apresentou aqui, são equipes de 6 atletas, tem o pessoal do Pedala Itapema aí, que imagino que são centenas de atletas que participam, então realmente é um esporte em grupo, e a intenção é justamente poder deixar, colaborar com o desenvolvimento das cidades. Então, a geração de receita aí, por onde a volta ciclística vai passar, realmente tem um peso importante. Nós estamos falando de, só para vocês terem uma ideia, a gente está falando de 5 cidades principais, tá? No entanto, a gente passa por mais de 15 municípios ao longo aí de 6 dias de evento. Tá? Eu até fiz uma conta aqui rápida, a gente vai percorrer de veículo, né, para quem vai estar acompanhando, são quase 1.300 quilômetros, na verdade passa de 1.300, né, porque a gente faz o receptivo em Florianópolis, desloca todo mundo para Criciúma, Nova Trento, e vai fazendo essa caravana. É uma caravana mais ou menos de 500 pessoas que a gente movimenta ao longo desses dias, e com isso acaba gerando ali um fomento ali para o desenvolvimento da cidade. Então, desde a rede hoteleira, né, então, o pessoal do Santuário ali, que está cuidando de toda a logística para nós, o quanto isso é um ajuste, né, porque a gente tem equipes de vários lugares, horários de voos separados, então realmente é uma mega operação para que a volta aconteça, e isso aí é deixado também em recursos para os municípios. Tá? Então a gente está falando aqui, além de toda a caravana de transporte, a gente tem o time de produção. Então agradecer também ao time da Corre Brasil, aí, o pessoal que está literalmente na correria, né, que vocês não enxergam, aí, o pessoal dos bastidores, eles são fundamentais para que tudo isso aconteça. E o aspecto social, então, algo que imagino aí que muitos já sabem, né, que o esporte promove saúde, promove bem-estar e, como eu falei, o turismo. Tá? Então, são alguns dos pilares da Volta Ciclística de Santa Catarina 2025. Um ponto fundamental, onde eu comentei sobre a inovação, é justamente essa parceria com a NSC TV. Tá? Então, agradecer aí o Calheiros, aí, que está representando a empresa. Eles estão fazendo uma cobertura já né, incrível, realmente, do que a gente tem acostumado. Né? Normalmente a gente pega ali aquelas frações, e agora a gente vai ter o ciclismo cada vez mais presente,
por cada vez mais tempo e gerando, obviamente, mais interesse do público e criar esse ciclo vicioso do bem para ter mais bicicleta na mídia e com isso todo mundo ganha, não só tanto no aspecto social, esportivo, mas também no aspecto econômico, né? E a audiência, eles querem ação, né? O Calheiros sabe bem disso ali, ele trabalhou em canais fechados ali que trabalham com essas imagens quentes. Então a gente está inovando também para trazer um sistema de transmissão ao vivo para surpreender, tá? Então a gente está trabalhando aí com os melhores fornecedores do segmento para poder promover uma experiência a bordo, né? Vamos dizer, praticamente a bordo do ciclista, né? Então desde câmeras na bicicleta, né? Como a gente às vezes vê no Tour de France, na La Vuelta, no Giro de Itália, carro ali, né, para quem assistiu no Netflix o documentário do Tour de France, que tem as câmeras dentro do carro madrinha, trazendo a emoção, os bastidores desse trabalho em equipe, além, obviamente, de imagens aéreas e imagens de alta qualidade, né, que acho que o ponto principal aqui é a qualidade. E com isso a gente está muito bem assessorado com o time da NSC-TV, trazendo todo aqui a estrutura deles a favor do ciclismo. Então, só para vocês entenderem um pouquinho dos números, tá, do que a gente está falando, para onde a gente vai levar o ciclismo, né? A gente está falando de 6 emissoras, porque hoje a gente está em Florianópolis, na capital, no entanto, como eu falei, a gente vai passar por mais de 15 municípios e vamos trabalhar as suas praças, né? São as suas filiais, as suas afiliadas, né? Então, com isso, a gente consegue trabalhar essas pautas mais locais, que é assim, pense global, haja localmente, então a gente poder trabalhar, desenvolver o segmento ali de cada região, então a gente vai ter reconhecimento também, pautas para mostrar esses recursos, para poder falar sobre os destinos turísticos, então esse é um aspecto bem bacana. Aqui, para vocês entenderem o que tudo isso representa, né? Então a gente está falando de TV aberta, de rádio, impresso, para quem é da minha época aí, né, que trabalhava com revista, com impresso, então tinha um peso muito forte, e obviamente os meios digitais com as redes sociais e também os sites e tudo mais. Então tudo isso faz parte aí do universo da NSC e a gente está trazendo para junto do ciclismo. Aqui um detalhamento, mais para vocês terem uma noção realmente do que o ciclismo representa e o que ele pode ainda reverberar, né? Então, algumas ações de conteúdo com o Globo Esporte. Hoje a gente já teve várias entradas, então, CBN, Joinville, também na capital, a gente teve entrada na Rádio Atlântida, algumas passagens também aqui com reportagens ao vivo. Então, muita coisa legal aqui para estimular, de novo, estimular o ciclismo de alto rendimento e trabalhar a sua base, que são os novos entrantes do ciclismo. Aqui algumas ações de conteúdo que a gente vai fazer aí ao longo desse mês, agora que a gente entra numa contagem regressiva para a largada do evento, tá? Então um pouquinho dos números. Aqui algumas outras ações também com alguns parceiros, tá? Que a gente vai ter. De novo, só para vocês entenderem assim, o quanto de investimento aí e grandiosidade que a gente está trazendo para a volta de Santa Catarina. As entradas ao vivo também no SC Total. E aqui também a parte do impresso, que assim como eu que nasci numa geração de revista, de jornal, eu ainda tenho o hábito de ler, principalmente aí no final de semana, que a gente tem o tempo um pouquinho mais curto depois do pedal, você está um pouquinho mais calmo, dá tempo de ler, então hoje ainda a gente tem algumas tiragens impressas, e a gente vai ter reportagens exclusivas bem interessantes. O quadro também na parte de esportes. Então aqui, para quem quiser um autógrafo, Calheiros está ali. O pessoal da Atlântida. Então, de novo, a gente está buscando uma maneira mais inovadora, mais irreverente de falar sobre ciclismo, né? Então, esse pessoal sabe muito bem aí trazer uma linguagem mais jovem, né? Então, Mr. P, enfim, toda essa galera aqui de Santa Catarina, os caras têm tá na linguagem do jovem, né? Eu já estou passando um pouquinho dessa fase, mas eles conseguem ainda cativar essa audiência e com isso a gente consegue mostrar que o ciclismo
tem ainda o espírito, né, de pedalar ao ar livre, sentir o vento no rosto, e para que um dia você almeje lá e chegar nos Jogos Olímpicos, como essas feras aqui. Alguns outros destaques, redes sociais também que a gente vai ter, ações de blitz da volta, algum resumo aqui do que a gente vai ter também de entrega de mídia. E aqui, esse é um número bem legal, que eu fiz questão de trazer. Tá? Então, a gente, além de toda a mídia espontânea, além de toda a mídia aí do País do Ciclismo, todo esse trabalho que está sendo feito aí por os micro-influenciadores, pelo pessoal das marcas, a gente já dá o primeiro pedalada aqui, o primeiro start, né, o primeiro pedal da Soul, com um retorno de mídia de mais de 17 milhões de reais. Tá? Então, realmente, para o ciclismo, isso aqui é algo que a gente batalhava muito para ter, e agora a gente conseguiu estabelecer isso como um padrão, então é daqui para cima. E aí eu queria convidar aqui o Alexandre, para poder falar um pouquinho melhor aqui sobre a história da volta. Ele preparou um texto aí bem longo, então, Alexandre Schneider, quero agradecer aqui a presença, vou te dar aqui o microfone, só para dar quebrar um pouco o protocolo aqui, a volta, eu tenho um pouco mais de 40, mas eu vivi o esporte acompanhando isso, né? Aquelas imagens em preto e branco. Quando a gente ainda estava na bicicletinha de aro 20, esses caras já estavam subindo a Serra do Rio do Rastro, sem isotônico, sem gelzinho, sem todos os recursos que a gente tem hoje, tecnologias para andar mais rápido, né? Com bicicletas mais pesadas. Então, a ideia aqui, como eu falei, é a gente valorizar o passado, tá? Então, a gente poder ressaltar esses grandes ciclistas que fizeram parte do passado. A gente teve grandes nomes aí que passaram ao longo da história da Volta Ciclística de Santa Catarina, para que a gente consiga criar novos nomes, nova geração, e a gente já está vendo isso acontecer, né? Então, temos a presença aqui do André Gor, aí um ciclista renomado da nova geração também. A gente tem o projeto da Sou Jovem, também fomentando esses novos talentos. A gente tem a equipe de Rio do Sul, que hoje ela é líder do ranking nacional e formada aí por grandes talentos. Enfim, então é muito interessante aí poder acompanhar essas novas gerações e mostrar aí que está o papel da Federação Catarinense, que foi a idealizadora e criadora de tudo isso, e agora a gente dá esse avanço no sentido de conseguir fazer essa união entre a federação, confederação e as empresas privadas que conseguem enxergar no ciclismo uma plataforma de divulgação e para promover os seus produtos e, obviamente, trazer mais felicidade aí para a vida das pessoas. Então, Alexandre, com você. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o deputado Fernando Krelin, proponente aqui do local, né? Sempre nos auxiliando também. Quero cumprimentar os demais do governo do Estado e os demais cargos públicos. Quero cumprimentar aqui o Ricardo Diersdorf, proprietário da Corre Brasil, né, proponente aqui do evento. José Luiz Vasconcelos, secretário-geral da CBC. Quero cumprimentar aí a todos as equipes aqui presentes. Márcio Mai, tetracampeão, Murilo Fischer, acho que é o nosso maior ícone internacional nas grandes voltas, né, na Europa. Enfim, minha equipe da Federação Catarinense de Ciclismo. Já passo a cumprimentar todos vocês. Para mim, é uma grande honra que venha esta casa representar a Federação Catarinense de Ciclismo e falar de um dos maiores símbolos do esporte catarinense, a Volta Ciclística de Santa Catarina. Desde a sua criação em 1987, como já informado, a Volta se firmou como uma das provas por etapas mais importantes do calendário nacional. Ao longo de suas 25 edições, percorreu as paisagens mais desafiadoras e belas do nosso estado, revelando talentos, movimentando economias locais e consolidando Santa Catarina como referência do ciclismo brasileiro. Para os atletas, a volta representa muito mais do que uma competição. É uma oportunidade de alto nível técnico, de visibilidade e de superação pessoal.
Muitos dos principais nomes do ciclismo brasileiro passaram por aqui. E inúmeros jovens talentos catarinenses encontraram nessa prova o impulso para as suas carreiras esportivas. Também é com orgulho que destacamos a participação das equipes catarinenses que ao longo dos anos se destacaram com desempenho competitivo, espírito esportivo e representatividade. São elas que mantêm viva a essência do ciclismo em nosso estado, formando atletas, promovendo a inclusão, incentivando hábitos saudáveis por meio do esporte. Nesse momento tão significativo, é fundamental o reconhecimento ao idealizador e criador da volta ciclística, quem plantou as sementes dessa grande prova, o professor João Carlos de Andrade. Seu espírito visionário e sua paixão pelo ciclismo deram origem a um evento que se tornou patrimônio esportivo de Santa Catarina e inspiração para gerações de atletas. A ele, nossa gratidão. Após um período de interrupção provocado por desafios logísticos, financeiros e pela pandemia, temos a imensa alegria de anunciar que, neste ano, a Volta Ciclística de Santa Catarina está de volta. A 26ª edição será realizada entre os dias 7 e 12 de outubro, marcando o início de uma nova fase de nossa história. Essa retomada é fruto da união dos esforços da federação, da parceria público-privada, de apoiadores, das prefeituras envolvidas, e eu não poderia deixar de destacar a nossa Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina. Juntos estamos retomando um dos maiores legados do esporte catarinense. Mais do que uma competição, a volta é um símbolo de superação, trabalho em equipe e amor pelo nosso estado. Que este novo capítulo seja mais vibrante, inclusivo e inspirador. Muito obrigado a todos, né? E vamos juntos pedalar ao rumo ao futuro. Tá? Eu tive que colar porque é um momento muito importante, então não poderia deixar de faltar nada. Né? Quero agradecer novamente a todos vocês. Muito obrigado, Alexandre. Bom, agora eu vou convidar aqui o Fernando Krellen, deputado estadual, que ele está sendo nosso padrinho aqui, né, o anfitrião da casa, para poder passar umas palavras. A gente ainda vai ter as falas aqui do Jorge Davi, também, do FESPORT, fundamental, e também eu vou convidar os atletas, tá? Então, por gentileza, o Fernando. Fernando, nós estudamos juntos, eu e o Fernando. Passou muita cola para mim aqui, Alexandre. Gente, muito boa tarde. Para mim é uma honra estar aqui no Parlamento Catarinense, participando desse momento tão especial, esse momento tão importante, que é o resgate da história do esporte catarinense. Então eu quero agradecer a cada um de vocês, agradecer Vasconcelos aqui, agradecer o Alexandre, um amigo de longa data, fizemos pós-graduação juntos, agradecer todos os atletas, dirigentes, técnicos, todos os apoiadores desse evento. Ricardo, obrigado por começar a movimentar isso, mobilizar isso e fazer com que Santa Catarina tivesse esse presente novamente. Nós estamos aí praticamente 9 anos sem a Volta Ciclística, um evento que, na minha infância, me recordo, estudava na Escola de Educação Básica Olavo Bilac, em Piraberaba, lá em Joinville, e nós éramos liberados, e cadê o Márcio Maia? Márcio está aí. Está ali o Márcio. Éramos liberados para assistir a prova, Murilo, que honra tê-lo aqui conosco, o Márcio também. E aí, eu criança, eu acabava ficando na frente do Bar do Lauro, é o nome do lugar, do Bar do Lauro, esperando a largada da Volta Ciclística de Santa Catarina, e me vem na memória o Márcio Maia. Me vem na memória porque era o atleta que a gente estava torcendo. Então era muito interessante isso. Isso me remete algum tempo atrás, e hoje verificar e saber que nós, no Parlamento Catarinense, a gente pode estar apoiando o esporte, é gratificante. E o esporte cresceu muito quando a gente conseguiu constituir aqui na Assembleia a Frente Parlamentar do Esporte. Antigamente nós tínhamos a Comissão Específica do Esporte. Antes nós tínhamos a Comissão Educação, Cultura e Esporte, quando sobrava algum debate para o esporte. Inclusive orçamento nem se fala. E a gente conseguiu, com muita pancada, com muita cobrança, com muita pressão,
eu, como profissional de educação física, defender essa pauta, e hoje nós temos uma comissão específica. Inclusive, o maior orçamento da história da FESPORT está acontecendo desde 2022, ano após ano, a gente aumentando, com lei de incentivo, com Bolsa Atleta. E, Ricardo, um dos motivos da nossa lei de incentivo é para resgate, para eventos que fizeram a história em Santa Catarina. Então, a lei de incentivo, nós vamos criar agora, um dos editais será para eventos esportivos, especificamente para eventos como esse, que fazem a economia de Santa Catarina gerar. Além do resgate esportivo, é um resgate turístico, cultural, mas a economia do Estado fomenta demais. E pode se preparar, gente. Daqui a algum tempo, na próxima edição, nas outras, os municípios vão correr atrás de vocês para também que a Volta Ciclística passe nos seus municípios. Gente, 330 pessoas hospedadas no município, 660 refeições por dia, é um girinho bom para a economia do município. Então, com isso, a Assembleia Legislativa tem um papel aqui de apoio, de fomento a essa pauta tão importante. E eu vi uma frase do Alexandre que é o seguinte: nada mais é a Volta Ciclística do que um cartão postal ambulante, né? Então, o cartão postal realmente do nosso estado de Santa Catarina. E aqui as pessoas que aqui venham possam levar a história desse estado, as imagens desse estado e fortalecer cada vez mais o estado de Santa Catarina. Então, que Deus abençoe cada um de vocês e vamos juntos fazer dessa prova aí, dessa competição, uma das maiores do mundo, se Deus quiser. Bom, obrigado, Fernando. Queria chamar antes o Vasconcelos. Pode sair. Vamos lá, Vasconcelos. Eu queria que você comentasse aqui, ó, antes já que a gente está falando de história, o Vasconcelos ele já participou de 5 edições, certo, Vasconcelos? Já teve esse momento aqui. Então, eu queria que você falasse aqui, ó, o Vasconcelos é o nosso representante da CBC, um cara que já viveu bastante coisa. Eu já pulei para o slide aqui falando do suporte neutro, e além dele ser um dirigente do esporte, ele é um cara que viveu isso na prática, né? Por isso que eu puxei esse slide aqui para que você possa comentar. Esse é um parceiro, tá? É uma marca centenária do mundo do ciclismo, e a gente fechou o suporte neutro com eles, tá? Então, para quem não entende exatamente o que quer dizer isso, a gente está falando de equipes profissionais, atletas profissionais, em que o objetivo é que todo mundo chegue bem ao final, né? Então, esses caras aqui, eles trabalham em torno do ciclista, promovendo, dando esse suporte. Então, queria que você comentasse aqui para um grande evento, nesse padrão UCI, que a Volta Ciclística está trazendo, a importância da gente ter marcas renomadas, parceiros renomados e padrinhos para que tudo isso aconteça. Beleza. Boa tarde a todos. Aí, Murilo Fischer, Márcio Mai, nosso deputado, obrigado por essa iniciativa, fazer com que o nosso ciclismo volte a reviver Santa Catarina. Mas eu discordo dele, eu participei de algumas voltas Santa Catarina, mas não fui grande campeão como Murilo Fischer, Márcio Mai, esses caras que tem que falar mais, porque eu fui uns gregários ali, né? Mas fiz alguns resultados interessantes, mas não tanto quanto a esses nomes de Santa Catarina. Isso foi muito bom. Mas olha, retornando o evento, agradeço ao Ricardo por essa ideia de estar voltando com a Volta a Santa Catarina, o Alexandre também da federação, juntamente, que falou aqui do João Carlos de Andrade, que foi realmente o mentor de tudo isso. E no momento que a Volta começou a entrar no ranking internacional, ela começou realmente a pegar status, né? Fazer com que ela seja cobiçada pelos os melhores ciclistas, fazer com que vá atrás dos seus pontos, a sua classificação do ranking mundial, ranking olímpico. Isso é que é importante. Mas histórias aí, é interessante, como você falou dos carros neutros, né? Numa volta ciclística, nós precisamos ter 3 carros neutros para estar atendendo as equipes que, porventura, necessitam dos apoios, né? Aí, mas por que 3 carros, né? Geralmente, o primeiro carro sempre acompanha os ciclistas que estão na fuga. E aí, de repente, aqueles ciclistas que estão lá na frente, a sua equipe está com problema, às vezes não conseguiu passar, então esse carro neutro pode dar o suporte para eles. Depois o carro central, o pelotão central, o segundo carro neutro e o terceiro neutro, onde atende aí alguns atletas que estão mais atrás no pelotão traseiro. Seria mais ou menos isso, um trabalho do carro neutro, né, Ivan? Não, isso aí. Eu queria justamente trazer aqui para você falar dos bastidores, né? Então, o Vasconcelos conhece bem aí, participou de muitos mundiais, Jogos Olímpicos e tudo mais.
Então, isso aqui é o bastidor do evento, para quem está acompanhando não entende esse trabalho. E a gente vai levar isso também para o último dia, no dia 12, em Florianópolis. Então, para quem estiver participando da prova, vai contar também com esse suporte técnico dos especialistas, tá bom? Então, em termos de estrutura, que a gente traz agora para a 26ª edição, são 3 carros neutros, são 10 técnicos, na verdade, em que 8 especialistas ali estão ali sempre aptos para trabalhar. Eles trazem as bicicletas deles também, rodas reservas, e as equipes também têm todo o suporte. E aí eu pulo já para esse próximo slide, que acho que isso aqui é uma referência. Não, pode ficar, Vasconcelos, que acho que aqui seria o principal, vamos dizer assim, para que tudo isso aconteça, né? Que é justamente o envolvimento público, que é o fechamento de vias, né? Então, o Alexandre já agradeceu de antemão, então fica nosso agradecimento especial também a todo o comando aqui da Polícia Militar, tá? Então, eles são fundamentais. A gente recentemente teve uma reunião lá com o pessoal e tinha um pessoal que participou, motociclista, que participou desde a primeira edição da Volta Ciclística de Santa Catarina. Então, realmente é um orgulho, é um patrimônio para o Estado e nacional. Então, contar com esses caras aqui para esse suporte é tranquilidade em que a gente vai ter uma prova segura e também é um respaldo para que a gente tenha uma prova aí com muita qualidade. Você tem alguma coisa a comentar aqui a respeito disso, dessa importância? Essa questão da segurança, realmente, o pelotão da polícia de Santa Catarina sempre foi um exemplo, né? Eles vivenciam essa competição em si. Eu lembro, nas épocas de participar de algumas edições, era uma referência, né? O pelotão da polícia rodoviária com suas motos era um show à parte, né? Ainda mais falando que naquela época algumas edições terminavam justamente no desfile de 7 de setembro, né? Então era uma festa isso aí. Então eles vivenciam muito isso. Então isso é uma coisa muito bacana que Santa Catarina oferece. Como o Vasconcelos comentou, é uma referência, tá, para o resto do país. Inclusive, eles utilizam essas voltas ciclísticas, né, os eventos de ciclismo, como carga horária para a formação de novos motociclistas. Tá? Então, isso é bem bacana, esse fomento, a sustentabilidade, o quanto que envolve para uma prova de ciclismo, para vocês terem uma referência. E agora eu entro aqui. Obrigado, Vasconcelos. Opa, obrigado você pela oportunidade de estar falando por esse público lindo, Murilo Fisch aqui. Não tem nem o que falar, né? Valeu. Valeu, muito obrigado. Agora eu queria chamar aqui o Jorge Davi, nosso diretor de políticas e projetos esportivos da FESPORT, para o slide que eu acho que é o mais importante de todos, que é esse daqui. Aqui, pessoal, faz parte de quem, no momento, acredita no ciclismo de Santa Catarina. Tá? A gente ainda tem outras marcas que acabou não dando tempo aí de colocar, mas assim, o mais importante aqui é a FESPORT. Então, o Jorge Davi pode dar uma palavrinha aqui da importância de ter esse evento de volta para o Estado, né? E quanto isso fomenta o desenvolvimento esportivo e social também. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite de estar aqui. Não tem como a FESPORT não estar junto quando o evento é esportivo e principalmente de uma magnitude da volta ciclística, né? Quero saudar aqui os atletas, é um orgulho sempre estar próximo e estar junto a vocês. E o presidente Jefinho, posso chamar de Jefinho, que se eu falar Jefferson Ramos Batista, poucos sabem, né? Mas e o Jefinho, ele teve um deslocamento a Chapecó e pediu para mim vir representá-lo. Mas o Jefinho é um apaixonado e a FESPORT está 100% de um comando do nosso governador Jorginho Melo para ajudar, para apoiar, fomentar o esporte catarinense. Mas quero saudar aqui o Ricardo, quero saudar meu querido amigo Dr. Alexandre Mangliotti, mais conhecido como Beca, né, Beca? O meu eterno presidente Kelvin, da FESPORT, e saudando aos amigos, saudo a todos os colegas da imprensa também. E dizer, viu, Ricardo, que estamos juntos desde o ano passado, o presidente Alexandre da federação, juntamente com a Corre Brasil, juntamente com a confederação,
Eles nos procuraram lá na FacePort e prontamente estivemos juntos aí até nas escolhas dos municípios e chamou a atenção quando nós fomos a Nova Veneza conversar lá com a prefeita e naquela apresentação, não, mas é de Nova Veneza a Criciúma, não, é de Nova Veneza a Urubici. Eu digo, vocês não tá fechando o cálculo. Mas longe, é né? muito longe, pessoal né? que não pedava 150 quilômetros de bicicleta, isso é loucura. Vai ser feito por humano, né? São quase super, não são super atletas, né? Mais de 100 quilômetros. Subir a Serra do Rio do Rastro ainda. Eu digo, meu Deus, não está certo, mas estava certo mesmo, é aquilo ali. E realmente deu certo em Nova Veneza, deu certo em Urubici, fomos a Lages, Florianópolis, Balneário Camboriú, é isso, né? Camboriú, Balneário Camboriú. E então, não tenho dúvida que será um sucesso, ainda mais com Calheiros. Cadê o Calheiros? Está lá. Calheiros coordenando tudo isso junto à grande emissora do país. Obrigado, Calheiros, por apostar. Calheiros está lutando também junto lá na FacePort para nós voltar com o moleque bom de bola, né, Calheiros? Quem sabe com outro nome, né? Juntamente, fora todas as parcerias, divulgações de joguinhos, jogos abertos. Mas, rapidamente, pessoal, eu quero só deixar um recado aqui, muito importante para a Federação de Ciclismo, para as associações, clubes, entidades sem fins lucrativos. Nós lançamos o PIE. O governador Jorginho Melo lançou no mês de maio, viu, Fischer? O PIE é um programa de incentivo ao esporte. Para rapidamente, e depois quem quiser se aprofundar um pouco mais do assunto, nos procurem lá na FacePort. Associação, clube, federação, sem fins lucrativos, voltado ao esporte catarinense. Nos procurem lá porque são 5 editais: educacional, rendimento, grandes eventos, para desporto e participação. 75 milhões disponível aos atletas e entidades para fins esportivos em geral. Desde pagar um atleta, desde contratar um treinador, comprar uma bike, pneu, a roupa, passagem aérea, enfim. Então, é bem completo, tá? Possibilitando aí uma frase que o governador usou e eu tenho usado muito para divulgar o PIE, que ele não quer mais nenhum atleta fazendo rifa ou fazendo pedágio nos semáforos aí de todas as cidades para poder estar angariando aí, quem sabe, comprar uma passagem aérea ou uma bike dessa aqui que deve, sei lá, eu não entendo, mas eu sei que custa bem, né? Então, nos procurem, tá? É uma possibilidade gigantesca. Nós já estamos no 2º edital, que é o de rendimento, e a prefeitura, né, quem é parceiro das prefeituras, a prefeitura organizada que nos procurar, que participar dos 5 editais, vai com certeza botar em torno de 2.700.000 nos cofres públicos aí para o esporte do seu município. Deixo esse recado, deixo um abraço muito forte do nosso presidente Jefinho, deixo um abraço mais forte ainda do governador Jorginho Melo. Estamos juntos, parabéns a todos, né? E não tenho dúvida que será uma grande prova. Estaremos lá na largada e na chegada, mas não pedalando, né? No Porque dia 12, pelo que eu vi, eu não tenho o condições senhor nem vai ter de... oportunidade de participar, então é uma prova inclusiva, em circuito, com as em crianças daí Florianópolis. nós vamos. Então, leve o sobrinho, o filho, neto, quem quiser, parente, vizinho, mas vem participar da festa, que isso é o mais importante. Então, muito obrigado aí. Obrigado, pessoal, à disposição lá na FacePort, aguardamos todos vocês. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Esse foi o Jorge Davi. Aqui, ó, só para reverenciar, para quem não conhece todas as marcas, então a FacePort, a gente teve aqui a fala do Jorge Davi, né, pelo governo de Santa Catarina. Temos a Soul Cycles, então temos aqui a melhor bicicleta brasileira, tá? É uma das melhores marcas aí que a gente tem do mercado atualmente, que fica em Itajaí. Para quem não... A quarta etapa, inclusive, vai passar na frente da Soul. A gente vai ter uma prova de sprint ali na chegada deles. Então, já dei um spoiler aqui, mas vai ser bem emocionante isso.
Temos a Disalto, uma distribuidora de autopeças, RVB, malhas. Então, essas malhas incríveis aqui que a gente está vestindo é da RVB. E eu não sei, vou dizer o percentual, mas assim, a maioria das malhas que vocês veem por aí, de grandes marcas esportivas, pode ter certeza que a gente tem o mesmo fornecedor em comum. A Una, que faz o design, então uma marca esportiva aí, inovadora, então está com a gente no projeto também. Powerade, do grupo Fenza, da Coca-Cola, que todo mundo conhece, então isotônico. Água Cristal, cristalina, está aqui. Fibra, inteligência imobiliária, uma construtora importante aqui para o estado. E também a Vezan, rodas de alto rendimento, então rodas de ciclismo para todos os níveis. Apoios estratégicos, né, os nossos parceiros estratégicos. Como eu falei, a Shimano, que está fazendo a parte do suporte neutro. A Freeforce, que está fazendo os uniformes. Então, para quem viu um monte de camiseta colorida ali na frente e não entendeu bem o que significa, para cada camisa ali é um tipo de classificação na prova. Tá? Então, a Freeforce está fazendo a versão oficial das jerseys. Tá bom? Como a gente falou, então, todo o comando aqui da Polícia Militar de Santa Catarina, mídia oficial NSC TV, agradecer novamente, e toda a supervisão aqui da SESC, Grupo Corre Brasil. Para quem não conhece, é uma empresa que organiza eventos desde 2008, com mais de 40 eventos na sua agenda aí por ano. Então, eles fazem grandes provas de corrida de rua, corrida de montanha, também provas de ciclismo e também beach tênis. Tá? Então, agora a gente está inaugurando aqui até uma nova categoria aqui, que é prova de ciclismo por etapas. Tá? Então, agradecer aí todo o incentivo do Ricardo Zilsdorf. Confederação Brasileira de Ciclismo, Federação Catarinense e tudo homologado aqui pela UCI América Tour, que é nossa classe aí de ciclismo continental. Como eu falei, é a base para que a gente possa ter um dia uma equipe brasileira correndo as grandes voltas ciclísticas do planeta. Tá? Então, esse aqui, como eu falei, para mim é o mais importante. Só para a gente, antes de convidar aqui os nossos atletas, então só fica aqui a mensagem que a Volta Ciclística de Santa Catarina está de volta. Estamos entusiasmados em poder realizar este evento novamente. Será uma experiência incrível e que une paixão pelo ciclismo, a saúde e o desenvolvimento turístico do estado. Para quem ainda não acompanha, Volta Ciclística SC no Instagram, nosso site Volta SC, e como eu falei, no dia 12 a gente vai ter essa prova aberta para os amadores. Então, a prova para as mulheres é isenção de inscrição, tá? Então é só usar o cupom Eu Vou na Volta SC. E a gente tem também a prova também para as crianças, também gratuito, tá? E agora vou pedir para colocar também a nossa próxima apresentação, e eu queria convidar o Murilo para dar as honras aqui da casa. Agradecer aqui. Então, obrigado, Murilo. Obrigado, Piva. A ideia aqui que o Murilo, né, com um cara muito experiente no ciclismo de estrada, e também um cara aí dos bastidores também, né, então a gente está preparando aí um programa de hospitalidade muito legal para vocês, e eu queria que você comentasse um pouquinho, né, e eu também vou convidar o Márcio no segundo momento, para que a gente possa falar em algum desses trechos, né, do que remete isso da prova. Então, se você puder colocar a primeira etapa aqui. Piva, antes de mais nada, eu acho que, depois que eu recebi a notícia da Volta de Santa Catarina, eu pensei bastante, lógico que é um momento extremamente importante, porque a Volta de Santa Catarina não é somente uma competição, é um patrimônio do nosso estado e do nosso esporte a nível nacional. E o ciclismo, que eu vivi e continuo vivendo, junto com a Volta de Santa Catarina, traz exatamente o DNA, né, falo orgulhosamente por ser catarinense, de nós catarinenses, né, o sacrifício, o amor, a paixão, a dedicação e principalmente o comprometimento que nós temos. Tá? Obviamente tudo isso só foi possível, né, graças à confiança, à visão, né, e o apoio das nossas autoridades, nossos patrocinadores, né, graças também a uma gestão de vocês, do Corre Brasil, e toda a equipe, né, comprometida não só com o esporte, mas como vocês já falaram, com a comunidade, com o turismo, várias frentes nesse nosso grande evento. Então eu acho que esse momento é um momento é um elo
de união, né, entre o passado e o futuro, e com certeza a gente vai ter muito orgulho. Eu estava pensando aqui, até pode ser um slogan, Ricardo, hoje a gente está falando da volta, né? A volta da volta como retorno. E eu tenho certeza que ano que vem a gente vai falar a volta das voltas pela grandiosidade que está se apresentando esse evento. Então, parabéns a vocês, as autoridades, os patrocinadores, porque a volta para nós catarinenses tem um carinho muito, muito especial. Não, falou tudo, né? É o patrimônio do Estado, é um patrimônio nacional, e acho que o nosso grande compromisso aqui, nossa missão, né, como organização e como entidades e como empresas e meio político, é poder, de fato, estabelecer esse evento no calendário estadual, inicialmente, e também no calendário nacional. Então, para como, né, o diretor comentou aqui, hoje o deputado comentou, os municípios já estão olhando para isso, né? Falou, vai movimentar. Quero ser uma cidade-sede do evento, como acontece aí internacionalmente. Então, essa é a nossa meta, para que esteja estabelecido isso num calendário e que a gente não fique mais em dúvida se vai ter ou não vai ter. Assim, vai ter. Agora, o que a gente vai definir assim, é o tamanho. Se vai ter 20, se vai ter 30, se quantas equipes que a gente vai conseguir abraçar. Tá? Então, isso é muito legal. Agradecer as suas palavras. O Murilo é um cara que tem uma experiência enorme e tem propriedade no que está dizendo. E aqui, Murilo, a gente já começa com a Serra do Rio do Rastro, né? Então, para quem, né, o Jorge Davi ali comentou, né? Pô, o pessoal na hora que entende, tá certo isso, 150 quilômetros praticamente, com quase 5.000 de altimetria, começando logo pela serra. O que isso representa aí para um atleta de alta performance? Esse aspecto mental ali para você participar de uma volta ciclística desse patamar. Vou te contar uma história bem rapidinho. Isso foi em 90... Quando é que foi, Márcio, a volta... Cadê o Márcio? A volta do descobrimento de Porto Seguro? 99? 97. 97, ainda era super jovem e tinha uma equipe de Portugal profissional. E lógico, eu já queria ir para fora, correr profissional, eu tinha esse sonho. E fui falar com o diretor, para entender como é que era, para conhecer. E ele falou uma frase para mim assim, ele falou, Murilo, o ciclismo é para homens de barba rígida. Ele falou isso e gravou porque realmente essa volta de Santa Catarina foi desenhada da maneira mais correta que se faz ciclismo. Etapas longas, duras, obviamente a etapa de Floripa é uma etapa digna da última etapa, mas a volta de Santa Catarina tem por tradição ser dura, ser difícil, ser desafiadora. Então, quando o Ricardo me mandou a planimetria, eu falei, cara, tem certeza, logo assim, de entrada ao Rio do Rastro? Mas é isso, o ciclismo não tem moleza, é desafiador, e com certeza essa primeira etapa já vai falar muito na classificação geral. A gente viu aqui nos bastidores que tem equipe colombiana já confirmada, a gente sabe que os colombianos são grandes montanheiros, então a gente vai ver logo eles em ação aqui nessa etapa. Isso aí, muito bom. Eu queria rodar aqui o vídeo só para vocês terem uma perspectiva melhor aqui de como que é uma etapa de volta ciclística de alto rendimento. Você comentando, Murilo, então é basicamente um plano e aí aqui começa para valer, né? Lauro Miller começa a montanha, todo mundo já conhece. Lógico, não termina aí a moleza, porque até chegar em Urubici ainda tem muita subida. Como eu falei, é uma etapa digna de qualquer grande volta. Essa etapa podia ser uma etapa do Tour de France, que seria uma etapa importante. E Urubici é uma cidade que recepcionou muito bem a volta ciclística, né? Sempre foi uma referência na Serra, e é um prazer realmente ter ela como cidade sede. Vamos agora pular para a segunda etapa, em que nós saímos de Lages, então a gente desloca todo esse pelotão, toda essa caravana para Lages e retorna para Urubici. Então, de novo, mais uma etapa pesada, né? Então a gente consegue ter umas parciais aqui. Lembrando que dentro dessa montanha-russa a gente ainda tem provas intermediárias, né, que é o sprint, a meta volante, e também a prova de desafio de montanha, né, que são as camisetas de bolinha ali fora que vocês já viram. Então,
Tem alguma lembrança desse trecho aqui, Murilo? Bom, não, só queria dizer que hoje, né, não sendo mais ciclista e pedalando pouco, a gente vê, né, a capacidade do ciclista de sofrimento, de passar por esses percursos que não é como foi falado antes, não é um esporte simples, não é fácil, né? E lógico, vai acumulando, o cansaço vai acumulando. Ontem eles subiram o Rio do Rastro, hoje eles vão passar por aqui, e a moleza não termina. Então, de novo, foi uma volta muito bem desenhada, muito bem estudada, digna de qualquer grande volta na Europa ou em qualquer lugar do mundo. Lembrando que a gente passa aqui por São Joaquim também, né? Então, famosa ali, para quem quer tomar um banho de floresta. Então, é uma região lindíssima, gelada e desafiante aí para qualquer tipo de ciclista. Então, roda ali o trecho para a gente ver o... Né, uma passagem intermediária. Depois a gente vai divulgar lá no site todas essas parciais, tá? E aí retorna para Urubici. Terceira etapa é o último dia na serra. Então vamos lá para a terceira etapa. Urubici Urupema, também é um trecho lindíssimo, né? Então, de novo, a gente pega alguns trechos ali de São Joaquim, passa pelo painel. Eu queria também convidar o Márcio. Márcio, a gente tem mais um microfone. É quase uma homenagem aqui, tá? A vocês. Então, para vocês comentarem aqui melhor, que eu não sou ninguém perto desses caras aqui. Vamos ter gente que sabe do que está falando. Então, o Márcio, para quem... A história recente dele, não satisfeito. Quantos anos de ciclismo já, Márcio? Boa tarde a todos. Quantos anos de ciclismo? Já perdi as contas. Perdeu as contas, né? Mas assim, para você ver como ele é fanático, além depois dele ganhar, né? O único que ganhou 4 vezes a Volta a Santa Catarina, completou 50 anos, foi fazer o quê? Um Tour de Santa Catarina. Não feliz, assim, completou, legal, não satisfeito, ele agora, recentemente, foi participar da Volta do Uruguai, também uma prova dificílima, e aí nesse padrão aí que ele tem. Então, assim, é muito legal aí ver a paixão pelo esporte, e eu queria que você comentasse um pouquinho aí sobre esses circuitos e as expectativas aí do que a gente tem agora para a 26ª edição. Bom, o dia que eu recebi a notícia que ia ter novamente a Volta de Santa Catarina, foi um dia muito feliz, porque quando eu fiz 50 anos, eu quis fazer, né, reviver o Tour de Santa Catarina, chamava-se Tour de Santa Catarina, né, por uma época, fazer a Volta de Santa Catarina novamente, dei a volta no estado, por tudo quanto é região que a Volta já passou durante todos esses 25 edições, né? E com a esperança que com aquela divulgação, alguém tomasse a iniciativa de voltar a ter a Volta de Santa Catarina, que para mim representou muito desde quando eu comecei a correr em 86. Eu comecei em 87, ele foi minhas primeiras provinhas, e eu já pegava o jornal cedo para ver as notícias da primeira edição da Volta de Santa Catarina, que foi o Cássio Paiva que venceu. Aí no ano seguinte, eu fiz a minha primeira participação, que foi um desastre total, né? Eu corri ainda, era júnior, tinha 16 anos, e na subida da Serra do Rio do Rastro, um companheiro de equipe meu furou o pneu, eu troquei a roda com ele e fiquei para trás. E no meio dessa subida, na época não era totalmente fechado o trânsito, eu alcancei o caminhão e na hora que eu passei pelo caminhão, eu dei um impulso e alguém dessas da federação que estão por aqui, não sei se estavam no dia, me disse que
classificaram da volta. Então, a minha primeira edição, eu fui desclassificado na Serra do Rio do Rastro. Mas depois eu tive diversas participações, né? Venci 4 vezes. E eu acho que a Volta a Santa Catarina, ela sempre foi assim, algo que atraía as pessoas, era sempre no 7 de setembro, né? Chegava no desfile lá em Florianópolis, aqui em Florianópolis ou em outros municípios, depende, ou Joinville algumas vezes. E muita gente cresceu vendo, né, a Volta de Santa Catarina passar na porta, né? Como passou na frente do Bar do Lauro. E essas pessoas, quando eu fiz a volta ali dos 50 anos, que eu fiz 50 anos, que já fazem 3, né? Elas vinham me encontrar no meio do caminho e algumas recordações bacanas. Por exemplo, um cara veio e trouxe um par de meia e me mostrou. Ele disse, veio trazer, ele disse, ó, fica com uma. Tu me deu isso em Orleans, numa volta de Santa Catarina, e eu tinha 13 anos de idade. E o cara, passaram-se muitos anos, né? E ele tinha essa meia guardada lá. Então, olha quanta coisa que a gente inspirou, né, para essas pessoas, quanto o esporte fez isso. E então, eu tive essa notícia que ia voltar. Que a volta estaria novamente, foi muito bacana, assim. Analisando aqui um pouquinho, o Piva falou, né? Eu sou meio doido, né? Esse ano corri a volta do Uruguai, mas depois da volta do Uruguai deu uma pausa na bike aí que agora estou precisando voltar, né? Mas comparado à volta do Uruguai, por exemplo, que são 10 dias, tem uma tradição de quase 90 anos, a volta do Uruguai tem 1.800 quilômetros. Mas a volta de Santa Catarina, com 5 etapas aqui, vai ser 10 vezes mais difícil. Tá? É bem mais difícil. Porque no Uruguai é difícil correr, mas é plano, não tem altimetria. E aqui em Santa Catarina, vamos dizer, o buraco é bem mais embaixo, né? Porque para subir essas serras tem que estar muito preparado, né? Então, são etapas bem desafiadoras, hein? Eu diria que Santa Catarina tem todos os ingredientes para fazer realmente um grande evento de nível internacional, né? Então, montanhas, paisagens lindas, um povo hospitaleiro, né, que possa recebe, que gosta do ciclismo, então tem uma cultura intrínseca realmente dentro de Santa Catarina, e é muito legal esse depoimento aqui do Márcio, né, esse legado que a Volta vem deixando ao longo desde 87, né? Então realmente é uma felicidade, né, de ter esse momento aí. Para mim é emocionante aqui de estar ao lado de vocês e poder contar aqui que a gente vai tá começando uma nova história, uma nova fase da Volta Ciclista de Santa Catarina. Vamos olhar só o gráfico e aí depois a gente já entra para 2 etapas que talvez sejam as mais decisivas aqui, de acordo com os bastidores. E a gente quer saber depois se o Márcio vai estar ali no start list, viu? Porque ele, não sei não, hein? Esse papo aqui não colou. Nessa montanha toda aí não dá não. Sai de Urubici, então a gente faz alguns caminhos inversos da onde a gente tinha feito. Então o ciclista tem uma visão diferente, né? Acaba pegando outros trechos. Mas não se engane por esse mapinha aí. Urupema é a cidade mais alta do Brasil, mais gelada do Brasil, né? A região mais alta também. Então, nessa época do ano aí, espero que esteja um clima ameno. Sensacional. Ó, é uma etapa tranquila, 3.500 de altimetria. Sim, é tudo fácil. Não, brincadeiras à parte, a gente está falando de uma prova para atletas profissionais, né, que fazem isso profissionalmente. E aqui a gente tem talvez uma das etapas mais divertidas aqui, desafiantes e técnicas, estratégicas aqui da volta ciclística. Então a gente larga do nível do mar, então da Barra Sul, na Balneário Camboriú. Então tem um visual
lindíssimo ali dos prédios, né, dos edifícios, e depois a gente passa na frente da SOA. A gente ainda está estipulando se a gente vai dar quantas voltas a gente vai dar dentro da fábrica, tá? Mas que já tem a meta volante lá cravada, já tem, e a gente segue em frente a sentido de Nova Trento para essa escalada final. Então passa por Brusque, São João Batista, Nova Trento, com uma escalada muito legal. Dá uma olhada nessa rampa aqui, ó. A estrada é lindíssima. Então o Márcio já revelou aí que ele treinou lá para ganhar. Fala aí, Márcio. Então, essa subida aí, o Morro da Cruz, em Nova Trento, ela é uma subida de uns 4 quilômetros. Era onde que eu treinava para subir bem o Rio do Rastro, mas ela é muito mais difícil que subir o Rio do Rastro, eu considero, porque as inclinações são íngremes. E analisando aqui o percurso desde o primeiro dia, né? O primeiro dia a gente tem a Serra do Rio do Rastro como principal. Eu acho que é a serra mais linda que se pode ter, e ela mais assusta do que de dureza realmente tem, porque eu acho que ela é uma das poucas serras que você vê a serra toda, né? Então tem até uma história que uma vez também subindo o Rio do Rastro, e eu já estava sobrado lá atrás, e tinha um uruguaio que passou por mim, e eu disse, calma, vamos devagar que a serra é longa. Ele disse, não, vou em meu passito. Eu disse, tá bom. Aí ele foi, me largou lá, aí virou 2 curvas para frente, deu para ver a montanha inteira. O cara parou, se encostou na mureta lá e começou a chorar, cara. Ficou desesperado, porque no Uruguai não tem subidas, e a Serra do Rio do Rastro, quando você olha ela assim, é impressionante. Mas eu não acho que vai ser a etapa do Rio do Rastro a decisiva, né, na minha opinião, porque ela tem um trecho muito longo até a chegada, então, não que não seja decisivo, porque vai chegar um grupo pequeno, ou vários grupos pequenos, mas não que ela seja decisiva totalmente. Agora o Morro da Cruz, sim, porque a chegada é ao alto, é super íngreme o final, ali é bem duro, e quando eu treinava para subir para a Volta de Santa Catarina, eu subia 5 vezes, né? Descia, 5 vezes seguidas, nos meus treinos lá, mas é bem difícil. Muito legal, bom saber essa análise aqui. Então, para quem quiser ser campeão da volta, você já tem a receita. Subir 5 vezes todos os dias já te deixa um pouquinho mais credenciado. Não é todos os dias, né? Um pouquinho mais credenciado para encarar uma volta. Murilo, tem alguma coisa a acrescentar aqui? Você que conhece bem a região também, com relação a esse percurso, né? Não, você percurso maravilhoso, né? Do mar à montanha. Vai passar por Brusque, como o Márcio falou, o Morro da Cruz é terrível. É terrível. Mas o problema, Márcio, não é a subida, o problema é a velocidade que eles sobem, né? Subir a gente sobe, o problema é a velocidade que os caras sobem. Então, subir, continuamos subindo. Mas com certeza, como o Márcio falou, essa vai ser a etapa que vai definir o campeão da volta desse ano, até porque a etapa, né, a próxima etapa é uma etapa plana, acho que vai mostrar. Então é o último dia, o último esforço. Legal, lembrando que é no sábado, né? Então a prova é aos sábados. Vai acontecer no sábado, dia 11. Eu acredito que a gente vai ter bastante público nessa última subida. É uma subida frequentada por vários ciclistas da região, né? Muitas equipes, Itapema, Tijuca, São João, Nova Trento, com certeza vão se concentrar nessa última subida para ver a volta. Era justamente esse ponto que eu ia trazer, da torcida, do envolvimento das pessoas, quem ama ciclismo, quem quer ver essas máquinas aí, né? Homens máquinas subindo a montanha. Realmente é um ponto super legal para acompanhar a prova. Então, dá tempo, tá, de pegar a largada, se deslocar aqui por Tijucas e alcançar lá a chegada. É muito mais rápido. Então, a gente vai oferecer esse serviço também para quem quiser acompanhar a prova. É o guia do torcedor. Justamente quais são os pontos de apoio, para poder tirar melhor foto, melhor selfie, enfim, vai ter esse momento. Então, eu super recomendo. É uma estrada muito estreita, então a gente não vai permitir o acesso de carro, até porque o topo da montanha ele tem um espaço limitado e a gente tem uma caravana grande
das equipes para chegar. No entanto, dá para você parar tranquilamente o carro ali na base da montanha e poder acompanhar e curtir. Vai de bicicleta? Exatamente, a ideia é que vá de bicicleta e possa acompanhar, fazer seu piquenique ali na parte da tarde, que rapidamente os atletas já vão estar chegando. Então, vamos botar o gráfico aqui só para a gente ter uma noção melhor no 3D. Vê que são curvas bem fechadas, né? Então, mas vale muito a pena para quem não conhece ir lá fazer esse turismo e ter um visual incrível lá de cima. E diz a lenda que dá para você lá de cima ver o mar, viu? Em dias de céu limpo. Essa é uma etapa que eu gostaria de ter corrido, oportunidade, mas nunca teve. É inédita na volta, então não cheguei a participar dessa. Muito bom. E aqui, para a gente encerrar, como eu falei, a gente entra com Florianópolis como a capital. Creio que o mais legal aqui é a gente justamente atrair o público, né, que a gente possa promover o esporte para não ciclistas, vamos dizer assim. E um destaque aqui, os atletas eles saem do parque Hercílio Luz, né, então no alto da ponte Hercílio Luz, e passam a ponte de ferro, depois passam a outra ponte e vai fazer um circuito na beira-mar, tá? É um circuito bem veloz, vai promover bastante imagens incríveis, né, com a saída da ponte, tá? Vai ter um horário também legal de luz, então isso foi pensado para dar a melhor experiência possível. E a gente faz toda a base do evento nos bolsões de estacionamento na beira-mar, que para quem conhece é onde tem a Kazan, a gente vai concentrar toda a arena lá, tá? Então, como eu falei, a gente vai ter as provas amadores a partir das 7 da manhã. A Taça Brasil agora, que eu estou sabendo do Pierre, a gente já quase está só esperando a assinatura, mas já deve acontecer mesmo, então para estimular o ciclismo profissional feminino também. E o evento para as crianças a gente faz também nesse último dia, então para quem quiser participar, seja bem-vindos. E aqui uma coisa que a gente publicou essa semana nas redes sociais, o pessoal, vocês podiam ter explorado o Morro da Cruz aqui de Florianópolis, pode explorar a ilha toda. E aí o nosso argumento é o quê? A gente quer justamente aproximar o público, quer fazer uma etapa voltada para a televisão, para que a gente possa promover uma experiência mais completa. E como esses grandes mestres do ciclismo já falaram, a decisão não está aqui. A decisão já foi feita ali nos dias anteriores de prova, e aqui a gente vai para o clássico chegada em sprint, como acontece em Paris, né, todos os anos, praticamente todos os anos, com uma chegada para justamente gerar um tempero a mais especial aí. E a gente está falando da principal avenida aqui da capital, né? Então, o que vocês têm a dizer dessa revelação? Bom, uma etapa, como eu já falei antes, desenhada como qualquer outra grande volta da Europa. Essa última etapa, geralmente, se usa como um desfile, como uma primeira parte de celebração, e depois, sim, tem a parte de corrida. Então, Floripa ama ciclismo, né? Tem a Via Amiga, que todos os domingos é utilizado justamente para ciclismo. Então, com certeza vai ser outro espetáculo essa chegada na beira-mar. Não, com certeza. Eu acho que o espetáculo, para definir a volta já no dia anterior, já está totalmente definido. Então, esse último dia aí é uma chance também para os velocistas, né? Porque os outros dias vai ser pesado, não tem muitas condições, né, para quem é velocista. Muito legal. Vamos rodar aqui. O 3D já não... Ali, para quem conhece, já não tem muita referência, mas só para a gente ter uma noção. Então, larga das pontes e depois faz esse percurso entre o bolsão lá da Kazan e até o terminal de ônibus da Trindade, tá? Então, para quem conhece a região, o pessoal do comissário aí está sugerindo aí algumas alterações, mas a gente ainda está avaliando. A princípio, essa é a informação oficial. Então, bom,
acho que agora a gente só entra com uma última etapa, que é justamente agradecimentos finais, tá? Queria agradecer de novo aqui ao tempo de todos vocês, né? De se desprender. Opa, por gentileza. Ô Piva, deixa eu falar uma coisa aqui. Um dia eu estava treinando com o Murilo, que a gente treinava bastante junto, né, no início, quando o Murilo começou a competir. E eu era mais velho, então eu já corria na Calói, e o Murilo estava bem no início, tinha apenas 16 anos. Aí ele tinha uma bicicleta que não tinha transmissão muito leve, né? Era o quê? 4219, acho que era a transmissão mais leve que tinha. Aí ele na subida, cara, não dá para girar. Eu disse, não, é só... O que eu falei? Não, o Márcio falou, tu tem que andar mais leve, girar mais as pernas. Eu falei, cara, não dá, eu tô aqui com 4219 lá na Claraíba, na subida, em Nova Trento. Eu falei, não dá. Eu falei, é simples, é só andar mais rápido. Porra. Anda mais rápido que gira, pô. Não... Mas enfim, a gente treinou bastante junto, nós somos lá de Brusque. E cada um seguiu por um lado do ciclismo. O Murilo foi lá, né, correu tantas vezes Tour de France e foi sempre um espelho aí para todo mundo também. Ô Márcio, que ano que tu terminasse a prova na Beira-Mar, que caísse debaixo da ponte, já eras o campeão, mas tinha que chegar? Foi o ano que nasceu a Carolina. 99? Não, foi no ano que nasceu a Carolina. Tanto é que eu tenho um quadro lá em casa que está assim, campeão com suor e sangue, uma coisa assim. Debaixo da ponte tem uma foto eu com a Carolina que tinha 23 dias de idade no meu colo. Agora eu já tenho... Vou ter o terceiro neto, que ela nasceu? Né? Já estamos... Que ano que ela nasceu? Não foi em 99? Né? Eu acho que foi no ano que o Murilo foi o melhor júnior. 99. Foi em 97, essa aí. 97? Então tá. Bom, antes aqui, eu só apresentar, então, aqui, ó, o Afonso Gentil. Ele é é a voz aí do ciclismo também catarinense. Então, fica à vontade aqui, Afonso. Eu pedi para falar porque nós falamos dessas duas feras aqui que eu vi nascer com a graça de Deus. Vi eles menino, tem histórias absurdas, moramos junto, eu e o Márcio, o pai do Murilo, Prova Tijucas, Florianópolis, etc. e tal, mas nós não falamos num cara que tem aqui, que é o pai de todos nós, Milton Carlos Della Justina, o nosso ídolo, o ídolo de todos nós, todo mundo que pedala em Santa Catarina, especialmente Florianópolis, espelhou nele, teve a vontade de ser o que ele era. Eu queria correr de bicicleta, chegar igual a ele jamais. E eu queria dizer, na verdade, agora ele voltou, eu vou falar o nome dele. Quem começou isso aqui foi o Andrade em 1987, eu tinha parado de correr em 86, o Del tinha parado em 80, nós não tivemos a felicidade de correr uma volta em Santa Catarina, né, Dela? Dela correu volta de Táchira, na Venezuela, volta de Portugal, Barra Califórnia, no México. Nossa, esse cara tem... Murilo é muito bom, Márcio é muito bom, mas o Dela também tem uma história maravilhosa. E o seu Domingos Tomé sonhava fazer uma volta de Santa Catarina, não realizou. Daí chegou um tal de Andrade e fez essa prova. Me lembro até hoje, 1987, lá no auditório do DR, lá na Rua Tenente Silveira, o lançamento da volta. Mas, graças a Deus, surge, nos últimos tempos, um outro tarado chamado Ricardo. Cara, tudo isso aqui está acontecendo por tua causa. Você é o cara que gosta de ciclismo, fez um evento lá em Urubici, antes da Olimpíada, maravilhoso, a melhor estrutura de ciclismo que eu já vi no Brasil até hoje, montou um circo digno de Fórmula 1. Muito boa, a coisa foi sensacional, o apoio da prefeitura, veio gente até do Uzbequistão, né, Ricardo? Cara, lindo, lindo, eu me emocionava nas largadas como por ver isso no Brasil, sabe? Então, primeiro de tudo, tudo isso está acontecendo aqui por tua causa, pela tua paixão que ele tem pelo esporte, por você sair por aí à caça de apoio. Fernando Krilling, que já saiu daqui, é um cara que te apoia, eu sei, graças a Deus temos esse tipo de pessoas. Essa volta, a gente não tem ideia, mas daqui a 10, 15 anos, quem sabe teremos novos Márcio Mai, novos Murilo Fischer, porque foi onde eles se
apareceram, como eu falei, o Murilo, como foi campeão em 1999 como o melhor júnior. 97, eu falei 99? Sim, 99, daqui a pouco foi para o Winnipeg, correu o Jogos Pan-Americanos, e daí Olimpíadas, foram 5 Olimpíadas, até agora ninguém falou, 5 Olimpíadas. É um dos poucos atletas do Brasil que teve 5 Olimpíadas nas costas. O Márcio, 3 Olimpíadas, Campeonatos Pan-Americanos, o Murilo, Tour de France. E o ciclismo, o catarinense tem o DNA, tem o ciclismo de seu DNA. E o que o Ricardo faz acontecer de novo, tomara que não seja somente em 2025. Porque em 2016 o Vasconcelos, né, Vasconcelos, junto ao Andrade, pediu ao Andrade para fazer a volta ciclista de 2016 para treinar a Polícia Rodoviária Federal, que precisava pegar know-how para ir para a Olimpíada 2016. Certo, Vasconcelos? E que pena, voltou em 2016 e morreu de novo. Ricardo, não deixa eu morrer mais, Ricardo, por favor. Vamos estabelecer um calendário, aniversário da cidade, 7 de setembro, que seja. Que fique sempre para dar continuidade. O Alexandre Schneider, presidente da federação, ele aceitou o desafio de ser presidente da federação, porque é um baita desafio. Entrou em depressão, o cara sofreu muito, ainda está sofrendo, mas já pegou bastante conhecimento, já pegou a manha. Ele dizia que o sonho dele era ter a volta de Santa Catarina. Tentou de todas as formas, buscou patrocínio e lutou, mas agora eu acho que ele vai morrer assim, realizado, porque está na gestão dele voltando à volta de Santa Catarina. É uma oportunidade para as meninas da federação, para todo o pessoal da arbitragem da federação, que tem se dedicado assim, praticamente todos os finais de semana, joguinhos, jogos abertos, BMX, downhill, speed, mountain bike. Essas mulheres não moram mais em casa, especialmente mulheres, porque a maioria das áreas são mulheres. Tem o Ricardo, o Valsemar, que agregou agora, junto com o Alexandre, a federação vai passar por uma grande prova, realizar esse grande evento. André Gor, acho que vai ser a tua grande oportunidade de mostrar o teu potencial em Santa Catarina, já foi campeão brasileiro, ganhador de etapas na Volta do Uruguai, seleção brasileira, Olimpíada, estágio na Suíça. Eu acho que vai ser o ápice da tua carreira, com certeza vai te preparar para fazer um bom papel e representar os teus conterrâneos brusquenses, né? Vizinhos. O Márcio é de Salete, mas desde 1988 foi para Brusque, por lá ficou até hoje, já é vovó. Então eu pedi, André, para falar, só porque eu queria falar ao Ricardo. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. O ciclismo fica te devendo para o resto da vida. Tomara que você continue com essa parceria conosco. André, estaremos juntos, vamos fazer uma grande festa, a festa do ciclismo brasileiro aqui em Santa Catarina. Muito obrigado, eu fico homenageado aqui, ó, emocionado aqui, ó, com essa voz aqui, com todas essas histórias. Tamo junto. Agregou demais. E aí eu queria convidar aqui o Ricardo Zisdorf, né, esse nome alemão, esse cara que tem uma história incrível também de construir a Corre Brasil, para que ele possa fazer esse encerramento aqui para a gente, ó, poucos sabem disso, mas esse cara aqui, ó, tem um histórico no BMX Freestyle. Opa, boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer a parceria e a paciência da minha esposa, porque ela tem que... O pessoal da Corre Brasil aqui sabe que quando eu boto uma coisa na cabeça eu vou até o fim e não tem desculpa e não tem volta. E como assim foi o Mundial de Beach Tennis que a gente faz em Balneário Camboriú, que é um evento grandioso, tá? Para ter ideia, lá o Mundial de Beach Tennis dá 400 metros de extensão de arena por 70 de largura. Passaram esse ano, o evento acontece em março, 60 mil pessoas lá. Um evento grandioso. E mais as corridas que a gente faz aqui no estado. A gente chega a fazer aí talvez 40 eventos, ou entre locações de estrutura e corridas nossas, e alguns eventos culturais, a gente tem um conhecimento, uma estrutura bem grande. Mas então, é um desafio grande, a gente conta com o apoio de vocês, com a divulgação de vocês. Se a gente conseguir entregar um grande evento para o público, para os apaixonados por ciclismo, e a gente conseguir trazer público e mostrar para as empresas que realmente é um evento que existe uma exposição de marca, a gente consegue perpetuar isso. O difícil é fazer o primeiro, o segundo, o terceiro. Depois o evento decola.
Quando eu iniciei lá em 2008 a fazer eventos, o Barreto, eu já contei a história de como é que iniciou a minha empresa, mas a gente fez um evento lá em Pomerode e deu 740 atletas. Hoje, a maratona de Pomerode chega a dar 7, 8 mil corredores no final de semana. Então, é um evento que iniciou lá e começou a se perpetuar no estado. Tá? Então, eu queria agradecer a presença de vocês, que vieram aqui prestigiar o evento. É um desafio grande, conto novamente com o apoio de vocês para divulgar o evento, para trabalhar no evento, porque realmente o Ricardo sozinho não faz nada. O Vasconcelos me indicou o Alexandre Piva para me ajudar, porque até 20 dias atrás eu estava tocando isso aqui sozinho. Então, e agora a gente está finalizando essa entrega do evento, agora é começar a fazer as entregas. Então, nós já temos diversas equipes estrangeiras, né? França, Holanda, Colômbia, Bolívia, Paraguai. Então, para talvez quem não saiba, toda essa despesa de equipes estrangeiras são nossas, né? Desde que eles chegam no aeroporto até voltar para o aeroporto. A gente tem que pagar van de carga para cada equipe, van de passageiro para cada equipe durante todas as etapas, carro, refeição, hotel. Então, cada equipe dessa, ela gira para nós mais ou menos uma despesa no evento de R$80 mil. Então, cada equipe estrangeira que se inscreve lá com o Vasconcelos, que eu já pedi para ele travar agora, né? Agora trava, Vasconcelos. Aumenta em R$80 mil a nossa conta. Então, realmente, fora as outras despesas que tem de logística, estrutura e tudo mais. Então, quem sabe, daqui a alguns anos, a gente consiga mandar vir essas equipes estrangeiras, mas só que agora a gente tem que dar uma segurada, porque as despesas de um evento desse são grandiosas. Tá bom? Obrigado a vocês todos. Obrigado, Piva. Obrigado, Vasconcelos, Xande, pessoal da federação, Valcemar, Danusa, Ricardo, Fabiana, tá? Por estarem aqui. E é isso aí. Conto com vocês. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Bom, pessoal, então, só para fechar aqui, né, agradecer todo mundo, nossos parceiros. O Ricardo já falou que precisava falar aqui, que sem vocês nada disso acontece, né? Então, a união faz a força. Agradecer de novo aí a parceria com a Federação Catarinense, que nos deu essa oportunidade de fazer retomar com a volta ciclística, a Confederação por todo esse suporte. Quando os comissários levaram que a volta ciclística de Santa Catarina ia acontecer, houve já o interesse, né, pessoal de longa data, aí, como o Afonso relatou, o interesse de participar da prova. Então, a gente vai ter, por exemplo, a equipe no Colômbia, que é uma referência no segmento esportivo. O pessoal vai estar aqui alinhando, um monte de equipes catarinenses, seleções estaduais também. Então, é um evento bem grandioso. Nós estamos muito motivados, orgulhosos, e, como eu falei, sem todos esses parceiros aqui, nada disso acontece. Então, agradecer, pedir para vocês seguirem no Instagram, compartilhar suas histórias. Quem tiver essas histórias aí do Afonso, a gente já vai compartilhar aqui, essas do Murilo, do Márcio também. Mas quem tiver alguma relação aí com a volta ciclística, fique à vontade para deixar seu depoimento nas redes sociais. E fica o convite para que vocês, no dia 12, a gente consiga fazer uma grande festa, encher essa avenida beira-mar aí de ciclistas e poder trazer o brincar ao ar livre, algo natural novamente aí para as nossas crianças, que a gente possa usar a bicicleta também como uma forma de lazer, além do alto rendimento, como a gente está propondo desde o início. Então, muito obrigado, uma boa tarde a todos, me aguentou até aqui, valeu.